A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo. Aqui quem vos fala é a missionária irmã Luísa, aqui da Alemanha. E eu venho nessa tarde trazer mais um vídeo, em nome de Jesus, para o nosso crescimento espiritual. Amém? No nome de Jesus. Nós já vimos várias lições e estudamos, sobre os dons espirituais e ministeriais. O nosso primeiro vídeo foi "E deu dons aos homens", o segundo foi o propósito dos dons espirituais, o terceiro foi dons de revelação e o quarto agora nós vamos ver hoje dons de poder. Amém? No nome de Jesus. E eu gostaria de começar falando sobre o significado da fé, Que o cristão sem fé não é cristão, a gente tem que ter fé. Em nome de Jesus. Está escrito em Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? No nome de Jesus. Então, como a gente pode colocar isso em prática? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A gente espera. E a prova das coisas que se não veem. Amém? No nome de Jesus. Então, toda vez que a gente estiver passando por um problema, por uma dificuldade, por algo que a gente não vê solução, Pensa que não tem conserto e tudo mais, Então, você está visualizando aquilo apenas no natural, no agora, no hoje. Mas a fé, ela fala que você tem que ter um firme fundamento daquilo que não se vê, quer dizer, daquilo que vai vir à frente. Amém? No nome de Jesus, porque a nossa visão, ela é limitada. Você só tem a visão para o agora, não é aquilo que está à tua frente. Mas a fé vai além daquilo que está à nossa frente. Por isso que muitas vezes a gente tem que descansar e esperar no Senhor, porque Ele vai trabalhar e vai fazer, e você vai ver que Deus vai te dar vitória. Amém? No nome de Jesus. O dom, a fé como dom. Amém? No nome de Jesus, a fé como dom. O dom da fé é o fruto do Espírito, que está lá em Galatas 5:22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. São dons dados pelo Espírito Santo para usarmos no plano natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. Isso a gente já vem falando também muito nos outros vídeos. Gente, os dons e os talentos que Deus nos dá quando estamos dentro da igreja não é para uso pessoal, não é para nós. Isso é para uso da igreja, para os irmãos, amém? No nome de Jesus, você passa a servir cada vez mais. Quanto mais dom, quanto mais talento, mais servo você se torna. Amém? No nome de Jesus, que nós devemos sim passar a luz do Senhor para os irmãos, Não sermos luz, não temos esse poder, Não temos poder de cura, não temos poder para nada, porque quem faz tudo é o Senhor. Todo o ministério dado dentro da igreja para os irmãos, para ser depósito na mão dos irmãos, que é depositado. Então, nada é nosso, nada é nosso. Tudo é do Senhor. E se é tudo do Senhor, Ele pode tirar rapidinho, irmã. A gente não tem nada. Então, a gente não precisa querer crescer, nem disputar, nem fazer nada dentro da igreja que não seja da vontade de Deus. Amém? No nome de Jesus, São dons dados pelo Espírito Santo para usarmos no plano natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. Amém? Então, tudo que Deus nos dá no espiritual, que a gente vê, sim, dentro da igreja ser feito, amém? É trabalho do Senhor, é trabalho de Deus, e Deus faz sim. Amém? No nome de Jesus. Aqui tem exemplos bíblicos do dom da fé. Quando Moisés guiou aquele povo de Israel na saída do Egito, e de um lado o Mar Vermelho, e do outro lado Faraó e seus cavaleiros. Moisés conteve aquele povo e disse: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor. Estes aí vocês não verão mais, e vede que o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Gente, tremendo.
porque Deus tinha falado com Moisés, né, dando livramento àquele povo, mas aquele povo, eles não sabiam o que Deus ia fazer, o que estava ali para acontecer aos olhos deles, que era aquele mar se abrir e eles passar pés secos para o outro lado, né? E depois aquele mar se fechar, levando todos aqueles homens, todos os soldados de Faraó, todos os cavaleiros, todos os cavalos, toda a cavalaria, tudo. Então, isso foi um dom de fé da parte de Moisés, né? Porque ele procurou a Deus, falou com Deus, e agora, Deus, o que é que vamos fazer? E Deus falou com ele, e ele falou para aquele povo: vede, todo esse povo, vocês não vão ver mais. Quer dizer, Deus já tinha falado com Moisés. Amém? Então, muitas vezes a gente tem que confiar no poder de Deus. Às vezes a gente não vê mais o trabalhar de Deus dentro da igreja. Por quê? Porque a gente não sabe esperar no Senhor. A gente não confia mais na soberania de Deus sobre nossas vidas. E a gente dá o passo errado, né? A gente acaba fazendo aquilo que a nossa mente, o nosso coração determina, né? Sem esperar no Senhor. Mas devemos confiar em Deus, já que somos cristãos e dentro da igreja, né? E vejamos o que Deus irá fazer. Amém? A nosso favor. Aleluias. Dons de cura. O que são os dons de cura? Aleluias. São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer enfermidade. Amém? Deus é quem cura. A gente sabe disso. A gente não tem poder. A gente ora, tudo, mas quem dá cura é Deus, né? Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. Amém? Aleluias. No Antigo Testamento, o nosso Jeová Rafá, que está lá escrito em Êxodo 15, 26, eu vou ler para vocês. Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26, e disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão sobre o mar. Tá certo? Não, Êxodo 15, 26, momento. Êxodo 15, 26, que está escrito assim: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinando os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardando todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Aleluias, amém. Então, o que diz a palavra do Senhor aqui, gente, é que a gente tem que dar ouvido à palavra do Senhor. A gente tem que ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente não escuta, a gente não quer escutar, a gente não dá ouvido, a gente não quer saber, a gente quer ir por nós mesmos, né? E muitas vezes estamos abrindo uma janela, uma porta, para quê? Para que a enfermidade entre, o mal entre, né? E depois a gente não sabe o porquê está passando por aquilo. Então, no nome de Jesus, antes de fazer alguma coisa, entre em contato com seu pastor da igreja. Pergunte ao seu pastor: pastor, o que é que você acha? Antes, porque depois é depois. Depois o pastor não pode fazer nada. Amém? Porque se você entrar em contato com o seu pastor, o que é que ele vai fazer? Ele vai lhe chamar, vai dar um aconselhamento, vai conversar com você, né? Vocês vão orar juntos, vão pedir a Deus, vão perguntar a Deus, vão pedir a Deus uma resposta e Deus vai falar. Deus vai levantar um irmão, Deus vai falar, vai usar o teu pastor para ti. Isso tudo antes, né? E o melhor Deus tem para a gente, porque Deus fala. Amém? Em nome de Jesus. Então, Deus sempre cuidou e sempre vai cuidar de nós. Lá em Salmo 103, 3 está escrito:
Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Deus manifesta muito do seu poder para aqueles que são descrentes. Isso é verdade. Amém? Deus manifesta o seu poder para aqueles que são descrentes. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Tem médico que quando a mulher está grávida, isso eu pude acompanhar bem de perto, tá? Uma mulher estava grávida, foi no médico, e o médico disse, o seu bebê tem vai nascer, mas vai nascer com uma deformidade. A gente vai ter que te retirar essa criança. E ela disse, por ela ser cristã, ela não aceitou aquilo. Primeiro ela foi orar a Deus. E os médicos ligavam para a casa dela e chamavam ela, era aquilo outro. E ela disse, com o marido dela, firme e forte na fé, disse, não, se Deus me deu, é porque Ele sabe que eu tenho capacidade, eu vou ter o meu filho conforme for, que seja a vontade de Deus. Mas os médicos pelejaram até o 6º mês. Amém? E o bebê nasceu. Gente, ele nasceu, realmente ele teve um problemazinho, tudinho, mas só que com menos de um mês, Deus fez uma cura total nessa criança, que ela, quando levou para o hospital para eles fazerem o exame, sabe o que aconteceu? O médico reconheceu isso aqui. É um milagre de Deus. E eu quis retirar esse menino quando era bebê, no ventre da mãe. Então, ele reconheceu ali o milagre de Deus. Amém? E o menino está aí hoje, curado, sadio, uma bênção. Amém? Portanto, nada contra os médicos, amém? Mas Deus faz isso. Deus fala quantos milagres, quantas pessoas já tiveram assim de estar com aparelhos, ser desligados os aparelhos e voltar, né? Que os médicos determinam, morreu e não morreu. Gente, Deus é tremendo, Deus faz mesmo. Confie no Senhor, continue com a sua fé em Deus, porque só Ele é quem tem a última palavra. A última palavra quem tem é o Senhor. Amém? No nome de Jesus. Lá em Marcos 16, 17 a 18, vamos ler lá. Lá em Marcos 16, 17 a 18, que diz assim, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? No nome de Jesus, aleluias, glória a Deus. Então, essa é a fé que nós temos que ter. Amém? Essa fé, esse dom de levar a palavra de Deus, de orar pelos irmãos que estão doentes, enfermos na igreja ou fora da igreja, em qualquer outro canto, estendendo as mãos, né? E não ficar em casa, amém? Muita atenção. E não ficar em casa como igreja, que tem muita gente que faz isso, como igreja doente, não fala com o pastor, nem com o presbítero, nem com a missionária, nem com ninguém. E depois chega lá na igreja e fala, eu estive doente, então o senhor não foi me visitar. Alô, irmã, liga, fala, gente, eu estou doente, vem me visitar, vem fazer uma oração. Porque pastor é pastor, missionário é missionário, presbítero é presbítero, a gente não adivinha quem é que está doente, não. Nós não somos adivinhos, não. Amém? No nome de Jesus. Então, faça isso. Quando estiver sofrendo, não espere que os irmãos vão. Você mesmo procura. Liga, fala, meu pastor, estou doente. Se o senhor não puder, manda alguém da igreja vir aqui em casa orar por mim, para estar em oração comigo. Se apresente. Se apresente. Amém? Porque assim, a autoridade primeiro, quando a gente está numa igreja, que faz parte da igreja, é o pastor. Eu nunca vi igreja sem pastor, gente, porque Deus deu autoridade aos pastores. Jesus tem muita gente que confunde isso. Deus é a cabeça da igreja, mas Ele deu autoridade aos pastores para estar tomando conta do corpo. Então, um corpo sem pastor, sem a autoridade do Senhor na igreja, como é que funciona isso? Não funciona, amados. Sinto muito em dizer, não funciona. Amém? Porque Deus, Ele é um Deus de princípios. E os princípios dEle, Ele não negocia com nada.
nem por ninguém. Amém? Então, vamos seguir os princípios do Senhor, no que Ele deixou na palavra, no nome de Jesus. Amém? Vamos saber ser igreja nessa terra, no nome de Jesus. Aleluias. Né? A redenção e as curas. Apesar do crente ser remido pelo sangue de Jesus, ele ainda espera a redenção do seu próprio corpo. Está lá em Romanos 8:23. Paulo fala, não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoração, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, enquanto não recebermos o nosso corpo imortal que Deus nos prometeu, enquanto não for esse corpinho nosso aqui não for transformado em um corpo imortal e irrecompatível, estaremos sujeitos a toda sorte de doença. Amém? Não é porque estamos na igreja, somos cristãos, somos crentes, cremos em Deus, que estamos imunes de ficarmos doentes, não, gente. Gente, nós somos corpo, sangue, matéria. E a gente, tudo pode nos afetar. Amém? No nome de Jesus, né? Mas o sangue de Cristo tem poder para todas essas doenças, para todas essas coisas. Amém? E o bom é isso, o bom é saber que você tem pastor, que você tem irmão que pode estar ali lhe ajudando. Amém? No nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A necessidade desses dons. Os dons de cura é necessário à igreja para que vivemos no mundo incrédulo. Porque vivemos... Espera aí, um momento. Os dons de cura é necessário para a igreja porque vivemos no mundo incrédulo, em que a medicina se desenvolve rapidamente. O ser humano pensa que pode superar a Deus. Não é verdade isso? Né? Você ouve cada coisa, meu Deus. Você ouve cada coisa dessas pessoas, né? Eles sempre têm uma palavra contrária à sua fé. Sempre, né? Não contra os médicos. Os médicos estão aí, glória a Deus, visando o bem-estar de todos. Eu não tenho realmente, nós cristãos, nós não devemos ter realmente nada contra os médicos, contra a medicação. Porque a gente sabe que tem um lado físico, espiritual e material. Amém? E nós, nosso corpo, existe realmente doenças que precisamos de medicação. Precisamos estar realmente ajudados pela medicina, no nome de Jesus, porque nem tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, porque eu já li muito sobre os primeiros cristãos. Eu vou dar uns exemplos aqui para a gente entender um pouco. Os primeiros cristãos, eles não iam ao médico, eles buscavam primeiro a Deus. Para alguns da igreja antiga, ver um irmão enfermo em um hospital e ter que fazer uma visita, sabe, era para eles assim, algo assim muito forte, porque eles tinham medo de se encontrar com alguém no hospital e aquela outra pessoa está pensando que o irmão estava indo no médico, então o irmão estava com a fé fraca. Um irmão de pouca fé. Né? Operação, por exemplo, para aqueles irmãos antigos, era quase impossível pensar numa operação. Por quê? Porque eles não queriam deixar que o corpo dele fosse aberto por uma pessoa estranha, um médico estranho. Né? Mas glória a Deus que hoje tudo isso passou mais, né? Isso a gente está falando dos cristãos antigos, daqueles cristãos mesmo da fé antiga. Eles desconheciam tudo isso. Desconheciam a medicina. Amém? O dom de cura. Deus colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Aleluias.
Aleluia. Sabe por que Deus não opera hoje tanto na igreja como operou já na igreja passada? Por causa da fé dos irmãos, que se abala por qualquer coisa. Porque se o irmão realmente mantivesse a fé firme e forte no Senhor, o Senhor faria muito mais coisas no nosso meio dentro da igreja. Creia nisso, no nome de Jesus. Busque todo dia pedir a Deus. Deus aumenta a minha fé, Deus aumenta a minha fé, Deus me deixa ver teus prodígios dentro da igreja, Deus trabalha em mim, Deus faz em mim vaso novo. Procure, porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E sempre será, no nome de Jesus. Né? O dom de operação de maravilhas. Este dom opera obras extraordinárias, além do poder humano. Ele altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Exemplo, Jesus repreendendo o vento e o mar. Mateus 8, 23 e 27. A ressurreição dos mortos do filho da viúva, Naim, da filha de Jairo, de Lázaro. Nada é impossível para o nosso Deus. Este mesmo dom o nosso Pai Celestial deu à igreja, a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Aleluias! Este mesmo dom foi dado para a igreja. Então, meus amados irmãos, busquemos esse dom, porque ele está te esperando. Busque, porque Deus dá. Deus dá, no nome de Jesus. Não anseie nem busque o que é dos outros, mas anseie o que Deus tem para você, porque Deus tem chamado para todos nós. Para todos nós. Amém? No nome santo de Jesus. Sabe o que é que eu acho também muito bonito na palavra do Senhor? Louvado seja Deus. É quando Pedro e João vão para... Pedro e João, eles estão indo, né, para o templo. E lá na frente do templo tem um coxo, né, e ele pede uma esmola. E Pedro diz assim: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu dou a você. Né? Então, o que foi que ele deu? O que era que Pedro tinha tanto nele, que deu, que aquele homem ficou curado na hora? Era a fé. Ele estava cheio da palavra de Deus. Ele estava empoderado da palavra de Deus. Né? E isso fez aquele coxo andar. Então, esse poder divino é que devemos buscar no nome de Jesus, de fé. O poder de fé no nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Como já foi falado aqui sobre o dom de operações de maravilha, que foi Jesus que fez, que é uma coisa assim que mexe no natural, nas coisas, no mar, no vento. Né? Josué fez isso, Josué fez o sol parar, a lua parar, enquanto houve a guerra. Então, realmente, existe homens de fé para fazer esse mover de Deus na natureza, no nome de Jesus. Né? Outra coisa aqui está falando também, as distorções. Distorções no uso dos dons de cura e de operação de maravilhas. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Amém? Aleluias. Não podemos barganhar com Deus. Quem somos nós? Somos limitados. Se não fosse a graça e misericórdia de Deus, o que seria de nós? Realmente. Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando de todo o nosso coração, para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. Tiago 5,14. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quem sara o enfermo é Deus, de acordo com a sua soberana vontade.
Amém? Aleluias. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Eu só quero aqui confirmar mais uma vez nesse vídeo o que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está lá em Hebreus 11, 1. Fé salvífica, preveniente da proclamação do Evangelho. Esta fé leva-nos a receber a Cristo como Salvador. É a primeira fé. Né? Quando alguém vem falar com você sobre Jesus, tu tem que você aceita o Senhor, né? Então, esta fé leva-nos a receber a Cristo como Salvador. É a fé salvífica. O dom da fé, capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a vida natural. Então, tudo isso foi falado no nome de Jesus. Amém? E eu espero em Deus que esse pequeno estudo te traga mais a Deus, que Ele venha aumentar mais a tua fé e que você venha procurar e pedir a Deus este dom, né? Porque mesmo às vezes estando na igreja, mesmo estando no ministério, a gente esquece de pedir a Deus todo dia para que Ele venha aumentar a nossa fé, para que Ele não nos deixe cair, para que a gente não nos abalemos com as coisas que acontecem dentro da igreja, né? Mas que venhamos estar sempre disponíveis a estar orando, ajudando os irmãos, a estar no aconselhamento, amém? A estar assim, Senhor, orando pelos enfermos, impondo as mãos, fazendo a tua obra na tua casa para o teu povo, no nome de Jesus. E mesmo para aqueles que não são da igreja, no nome de Jesus, porque Jesus veio não para os que são santos, a gente sabe disso, mas ele veio para aqueles que têm a necessidade de conhecer a palavra do Senhor, no nome de Jesus. Porque Deus, ele fala, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Ide. Deus não perguntou se você poderia ir. Deus falou, ide. Ele deu uma ordem. Então, vamos estar assim, visitando os irmãos que têm necessidade, que esteja doente, que não seja da mesma fé. Porque através disso, através desse trabalho, Deus vai tocar no coração deles e eles vão acabar aceitando Jesus como seu Salvador. Amém? No nome de Jesus. Aleluias. Você foi chamado, escolhido e separado para estar na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor na casa do Pai. Amém? No nome de Jesus, se junte com seu pastor, se junte à sua pastora e fale, pastor, me unja, me libere aqui uma palavra sobre minha vida, porque eu quero visitar os enfermos, eu quero orar pelos enfermos, eu quero cuidar dos enfermos. E Deus vai trabalhar na tua vida. Amém? No nome de Jesus. Comece assim a trabalhar na igreja, orando pelos irmãos, né? Colocando em oração, no nome de Jesus. Deus é tremendo, Deus é fiel, Deus é na tua vida, Deus é na nossa vida. E eu desejo a todos, no nome de Jesus, um bom domingo, um bom sábado ainda, que hoje ainda é sábado, né? E que Deus abençoe vocês. E a próxima lição, eu já posso dizer para vocês qual vai ser. Dons de elocução, tá? Então, no nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Amém? Obrigado, meu Deus, por essa palavra, por essa tremenda palavra. No nome de Jesus. Amém.